vergonha e o que seria sem vergonha. Há na Espanha, isso está logo no começo do livro, há na Espanha, todos os anos, no final do ano, uma maratona, que é chamada de Prova do Rei, Competição do Rei. E essa maratona, ela acontece no final do ano, como uma espécie de travessia do país, um tipo de cross-country. E é interessante porque isso que eu vou dizer está na internet, e se você puder, procure, e você vai ver algo que é de uma beleza brutal, que cada vez que eu vejo me dá uma alegria imensa. Em 2012, na prova do final do ano, a maratona acontecia na Espanha, como sempre, e estava lá na frente, em primeiro lugar, na frente de quase todo mundo, para variar, o corredor queniano, que, aliás, houvera ganho na Olimpíada em Londres em 2012. Logo depois dele, encostado nele, um corredor espanhol, de 22 anos de idade. E o queniano estava a 5 passos da vitória, de cruzar a linha de chegada. E ao chegar próximo ao final, ele se confundiu e achou que já tinha cruzado a linha. E parou para tirar foto. As pessoas pararam para abraçá-lo e ele parou. Bastava o espanhol, o jovem espanhol, dar 2 passos e ele venceria a prova. O que fez o espanhol? Aí vem gente que tem vergonha. Porque o sem vergonha não faria o que fez o espanhol. O sem vergonha ficaria feliz de não fazer o que fez o espanhol. Porque a alegria do sem vergonha vem em ser mal. Isto é, de não fazer aquilo que seria recomendado fazer. O que fez o espanhol? Começou a gritar com o queniano, em espanhol. O queniano não entendeu o idioma e não entendeu a situação. E o que fez o espanhol? Grudou no queniano pelo calção e o empurrou na linha de vitória. O fez vencer. Mostre isso para jovens, crianças, pessoas, para ver como há muitos modos de fazer o que tem de ser feito. Evidentemente, a imprensa inteira veio em cima do espanhol. E um jornalista colocou o microfone na boca do espanhol e fez a pergunta óbvia. E o mais bonito é que o espanhol não entendeu a pergunta. Mas não é que ele não entendeu o idioma, porque ele não entendeu o fundamento ético da pergunta. Porque o jornalista perguntou a ele, por que você fez isso? E ele disse, isso o quê? Ele não entendeu a pergunta. Olha que bonito, eu ainda vou viver num mundo, ou esse mundo não será sem nós, em que essa pergunta não seja entendida. E ele não entendeu a pergunta por uma razão. Porque ele não achou que houvera outra coisa a fazer, senão aquilo que ele houvera feito. Aí o jornalista insistiu. Falou, mas por que o senhor fez isso? Ele falou, isso o quê? Ele falou, o senhor deixou ele ganhar? Ele falou, não deixei ele ganhar, ele ia ganhar. Ele falou, então, mas ele se distraiu. Foi que mérito teria a minha vitória? Qual seria a honra que eu teria em vencer daquele modo? Se eu subisse no lugar número 1 no pódio, qual seria a importância? Aliás, e aí ele disse a coisa mais bonita que eu vi. Disse assim, se eu fizesse isso, o que eu ia falar para minha mãe? Sabe por quê? Porque a mãe é o último reduto que você não quer que fique com vergonha de ter te parido. Se a pessoa que te deu a vida se arrepender de ter feito isso, aquilo que você fez, você não devia ter feito. A mãe envergonhada. Minha mãe mora em São Paulo, como eu, aliás, mora perto de nós, tem 85 anos. Eu estava ontem à noite em Araras, no interior de São Paulo. Ela me ligou às 10h30 da noite, a hora que eu estava voltando, e disse assim, filho, onde você está? Falei, estou em Araras, mãe. Falou, já jantou? Falei, já. Falou, já escovou o dente? Eu falei, claro. E é verdade. Porque eu ia ficar com muita vergonha dela se eu não tivesse escovado o dente depois de jantar. A mãe é o último reduto que você não quer envergonhar. Como eu costumo dizer, e a gente coloca isso no livro, até bandido da pior qualidade respeita a mãe. O sujeito está aqui na Afonso Pena, às vezes dentro de um banco, com um monte de arma em cima do gerente de um banco, tentando impedir que a polícia entre. Em volta está a polícia militar, a área civil, a pessoal de bomba, tudo. Ele nem se mexe. O que a polícia faz? Chama a mãe dele.
E lá vem a Dona Maria com aquela bolsinha, entra dentro do banco, olha para ele e fala assim: sai daí, menino! Ele faz isso. Vergonha. Lembra como é que você define no livro vergonha? Eu lembro. Eu dei uma lidinha antes. Eu estou convencido de que a vergonha é uma forma particular de tristeza. E aí então é preciso definir tristeza. Afonso me permitirá. A tristeza, na filosofia moderna, ela é apresentada por muita gente, mas o grande nome aqui é Spinoza. Aproveito até para lembrar que a nossa universidade, a qual eu pertenço, é o maior centro de produção, de interpretação do pensamento de Spinoza do mundo. E Spinoza é um grande nome da filosofia moderna. E o que é que ele vai nos propor? Ele vai nos propor que o que há de mais essencial em nós é a nossa energia vital. Tanto é assim que quando ela acaba, é porque a vida acabou também. Tal como uma estrela que brilha enquanto tem energia. Você também é assim, uma estrela. Não vira estrela depois que morre. É estrela agora, em vida. E é claro que essa energia vital, Spinoza denominava, com um jargão filosófico, de potência de agir. Depois dele, Schopenhauer chamou de vontade, Freud de libido, Bergson de elan vital, Clovis de tesão pela vida, para pegar os clássicos, não é? Todos do mesmo nível. Então claro, essa energia, essa potência de agir oscila. Quando você está doente, fica evidente que a potência de agir se aproxima perigosamente do zero, do fim da vida. Não precisa ficar doente. Quando você acordo eu às 5. Quando eu acordo, é sinistro levantar. A energia que eu tenho para levantar é muito reduzida. A falta de potência de agir é óbvia. Tem gente que não é assim. Tem gente que acorda cantando. Aliás, se você compartilhar o leito com alguém que acorda cantando, livre-se enquanto é tempo. São pessoas do mal, entendeu? Normalmente gente que acorda cantando abre a janela também, assim. Aproveita e empurra, viu? Porque não são pessoas e come boas. Fruta de manhã. Claro. Aí eu vou no banheiro, sento no vaso, já me sinto melhor. Tomo uma ducha, me sinto melhor. Eu tomo um café e me sinto melhor. E você percebe que se sentir melhor é ganhar potência de agir. Aí eu saio de casa às 6h30 para não pegar trânsito, passo ali pelo bairro, das ruas do nosso bairro. A gente mora num bairro chamado Higienópolis e a gente gosta muito desse bairro. A gente não consegue sair dali, passa na frente do estádio do Pacaembu, Vila Madalena, Praça Pan-Americana e o Butantã, onde fica a cidade universitária, onde eu sempre trabalhei. E isso tudo vai aumentando a minha potência de agir. O mundo vai acontecendo e vai se relacionando com o meu corpo e vai alavancando a minha potência. E quando eu entro para dar aula, os alunos estão ali, eu começo a falar, eu me encanto com o que eu digo, é impressionante como eu gosto do que eu digo, né? É incrível como eu entendo quando eu mesmo explico. E então, aí o que acontece? Às 10 horas da manhã, eu estou em cima da mesa gritando. E você perguntará, o que aconteceu entre 5 e 10 da manhã? Houve ganho de potência de agir. E Spinoza dá um nome para isso. Spinoza chama isso de alegria. Passagem para um estado mais potente e perfeito do próprio ser. Só que não é todo dia que tem pão quente. Às 10 horas da manhã entra a secretária do departamento.
E ela diz: os outros professores estão reclamando que o senhor grita muito. E aí a minha potência de agir despenca. Eu tenho que sair de cima da mesa. Eu recomeço tudo. Aquela mulher me apequenou a potência. E a isso chamamos tristeza. Aliás, ela é uma máquina de entristecer, a secretária do departamento. Então você percebeu que alegria é ganho de potência, tristeza é perda de potência. A vergonha é um tipo particular de tristeza. Você se apequena, você se acanha, você brocha, mas tem uma causa particular. Eu não tenho vergonha na tristeza sentida pela secretária. Eu não tenho vergonha de tristezas que são determinadas por coisas que acontecem no mundo. Não há vergonha quando eu me entristeço quando o carro quebra, por exemplo. Porque a vergonha é uma tristeza específica. É uma tristeza que tem como causa você mesmo. Uma tristeza que tem como causa um atributo flagrado por você em você. A vergonha, portanto, é uma tristeza que não sai da primeira pessoa. É você que observa você, que vê o que você fez e não gosta do que vê, não gosta do que fez. Aí você se acanha, você, causa da própria tristeza, você, criatura envergonhada. E aí eu te pergunto, o que poderia querer dizer alguém sem vergonha? Essa é tua.